Hoje iremos contar a história de Bruce Ham. O canadense tinha um irmão gêmeo idêntico chamado Brian. Eles nasceram em 22 de agosto de 1965 e prosseguiram a vida normalmente até aproximadamente uns 7 meses de idade, quando foram encaminhados para realizar o procedimento de circuncisão, pois ambos tinham fimose. Foi usada no procedimento uma agulha de eletrocauterização ao invés de um bisturi para retirar o prepúcio de Bryce. Procedimento que destruiu completamente seu pênis e com isso não foi realizado o mesmo procedimento em seu irmão Brian, pois logo depois de alguns meses não foi preciso que o mesmo passasse pelo procedimento. Pouco depois, os pais de Brian e Bryce viram por acaso na televisão uma entrevista com o psicólogo Dr. John Money, na qual ele asseverava que os bebês nasciam neutros e teriam sua identidade definida como masculina ou feminina, que no caso é a identidade de gênero, exclusivamente em função da maneira pela qual seriam criados. Tal informação lhes pareceu muito apropriada para a resolução do problema de Bryce, o seu filho, que foi mutilado. Logo procuraram aquele especialista, que imediatamente se dispôs a atendê-los, quando indicou uma mudança cirúrgica de sexo, que realizada transformou Brian numa menina e foi chamada de Brenda. Money orientou que deveriam educar Brenda como menina, agindo como se a criança tivesse nascido com sexo feminino, sem falar do que lhe tinha ocorrido de fato. Quando Brenda tinha 14 anos, não aguentando mais a situação pela qual vivenciava, a mesma sofria bullying por nunca ter se identificado como menina, além de situações traumáticas que o psicólogo a fez passar com seu irmão. Os pais consultaram um psiquiatra de sua cidade que sugeriu dizer toda a verdade para Brenda. Tal informação teve um efeito profundo e transformador. Posteriormente, Brenda disse: de repente, tudo fazia sentido. Ficava claro porque me sentia daquela forma. Eu não estava louco. Ou seja, Brenda sempre se sentiu como homem e não queria mais ser visto como mulher. Brenda imediatamente se engajou numa busca do sexo perdido. Fez inúmeras cirurgias para fechar sua vagina artificial, recompor a genitália masculina com a implantação de próteses de pênis e testículos, retirar os seios crescidos à base de estrogênios, além de iniciar tratamentos hormonais para masculinizar sua musculatura. Significativamente, não retornou seu nome inicial Brian. Escolheu então ser chamado e ser visto como David. O psicólogo e sexólogo John Money é infame mundialmente como sendo, talvez, o executor do experimento psicológico mais antiético já realizado. As teorias acadêmicas de Money traziam uma perspectiva socioconstrutivista pioneira no campo da psicologia sexual. Ele é o criador do termo gênero, como este é utilizado hoje, e foi um dos grandes impulsionadores nas perspectivas atuais sobre a identidade e papel de gênero como sendo puramente construtos sociais. Para ele, por ser algo construído socialmente, o gênero seria maleável à mudança, e se fosse feito o adestramento correto desde a tenra infância. O caso do jovem Bruckheimer seria um experimento perfeito para provar suas teses, assim como a teoria de neutralidade de gênero, a qual ele era um grande proponente. Money utilizou-se da persuasão e da confiança que a família Heimer tinha nele, por ser um especialista e figura respeitada na área, e convenceu-os de que a redesignação sexual seria a melhor abordagem para ajudar o jovem Bruckheimer. Esta recomendação é colocada em suspeita, visto que Bruce e Brian, seu irmão gêmeo, tornariam-se a perfeita dupla de objeto de estudo e objeto de controle para Money. Em retrospectiva, o experimento se mostrou uma grande falha. Durante todos os anos 70, Money utilizou-se do caso para confirmar à sociedade científica que suas teorias sobre gênero e métodos interventivos eram válidos e justificar milhares de cirurgias de redesignação sexual. O que compartilhava com o público era quase sempre resultados positivos sobre o experimento com os irmãos Heimer. Mas essa era somente uma versão dos fatos. No final das contas,
O legado deste caso foi seu resultado: a desinformação em massa proporcionada pela indevida e precoce confirmação de sucesso do experimento e a fatalidade dos dois irmãos, Brian e David. O primeiro por overdose de antidepressivos e o segundo por suicídio. Tudo isso pela utilização da persuasão feita por Money, colocando a família Heimer a opção que lhe beneficiaria como sendo a única opção lógica de tratamento. Análise do caso a partir dos conceitos de lógica e argumentos. A lógica é um princípio de relação entre as ideias e o poder de argumentação do indivíduo, sendo que essa argumentação pode ter ou não uma coerência lógica e fundamento. O argumento é uma série conectada de proposições que tem a intenção de dar razões para outra proposição, sendo a proposição todo o conjunto de palavras ou símbolos que exprimem um pensamento de sentido completo, como por exemplo, a Terra é redonda. E a falácia é um tipo de argumento que pode parecer correto, mas não possui coerência lógica, sendo frequentemente usadas para convencer alguém de algo, passando despercebido. Assim, a validade de um argumento depende exclusivamente de sua forma lógica e não do conteúdo das afirmações, sendo um argumento válido não necessariamente verdadeiro. Nesse caso de David Heimer, percebe-se que o psicólogo utilizou-se de falácias, argumentos tendenciosos, sendo mostrados apenas o que podia ser positivo e agregador para a família, sem informá-los sobre os riscos que o experimento poderia causar tanto para Bruce quanto para seus familiares. E foi o que ocorreu. Bruce sofreu ao longo de toda a sua vida com traumas causados pela falta de ética e mau uso da psicologia que o profissional fez, pois pensou apenas no sucesso do seu experimento e fama, ignorando a própria vontade do garoto e usando de argumentos com o intuito de convencer a família do garoto a tomar tais decisões. Ao analisar o caso e esse contexto presente, pode-se simular uma fala que resumiria essas falácias, argumentos tendenciosos, trazida pelo psicólogo à família. Abre aspas. Vocês não querem que Bruce sofra por causa deste acidente, sendo um menino sem pênis. Não existe técnica médica boa o bastante para restaurar o pênis de Bruce, mas existe uma teoria psicossocial que diz que podemos trocar o gênero e sexualidade das pessoas controlando o meio aprendizado. Se torná-lo menina, ele não terá que sofrer, já que não mais precisará do pênis que não tem. Fecha aspas. Assim, muitos fatos e informações importantes foram ocultadas, não sendo apresentado o contexto como um todo, inclusive as possibilidades do experimento não ter êxito e sobre os problemas que poderiam ser causados. Assim, nesse caso apresentado, podemos observar a falta de ética e profissionalismo desse psicólogo, indo contrário ao que é esperado desse profissional, que é promover uma qualidade de vida dos seus pacientes e eliminar qualquer tipo de negligência que traga sofrimento ao indivíduo, pois o psicólogo não deve usar da sua profissão para induzir seus pacientes sobre questões religiosas, políticas, ideológicas, de orientação de gênero e entre outros fatores que venham trazer prejuízos para a saúde mental e física do indivíduo.